Olá, como é que vai? Tudo bem? Vamos continuando o nosso livro. Nós estamos lendo aqui A Sabedoria da Vida, do nosso Arthur Schopenhauer, a arte de organizar a vida, ter prazer e sucesso, da editora Golden Books, tradução da Jeane Rangel. Eu estou na página 112, vou para 113, e o Schopenhauer, aproveitando, divide, digamos que, as bênçãos da vida em três grandes partes, em três grandes fruições. O primeiro são aquelas originadas de nós mesmos, portanto, da natureza. O segundo, dos bens que nós adquirimos durante a vida. E o terceiro é do que acham de nós mesmos. Então, é muito interessante essa divisão que ele nos traz. As duas primeiras nós já tratamos aqui. Estamos tratando agora do que as pessoas acham de nós, digamos que do que as pessoas acham da nossa posição ou do nosso lugar no mundo, digamos, do apreço das pessoas. Eu já falei de vários temas em relação a esse grande tema e estou agora ainda falando sobre honra. Nos vídeos anteriores, você viu, falei sobre a honra feminina, notadamente honra sexual. Estou na honra masculina. E aí vou continuar aqui sobre a honra masculina. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Eu faço uma ou outra anotação diante de uma ou outra coisa interessante que eu vá lendo. Vamos lá, página 112. Os exemplos que dei sobre o modo como tal ocorrência seria tratada nos períodos clássicos podem não se adequar às ideias de pessoas honradas. Assim, deixe-me recomendar ao seu conhecimento, como um tipo de antídoto, a história de Monsieur Desglains, na obra-prima de Diderot, Jacques, o Fatalista. É uma excelente espécime de honra cavalheiresca que, sem dúvida, acharão agradável e edificante. Ele está tratando aqui, nesse vídeo e no anterior, sobre a honra cavalheiresca, que é um derivado da honra masculina, que também é um grande derivado da honra de um modo geral. Diz ele: do que eu disse, deve estar bem evidente que o princípio da honra cavalheiresca não tem origem essencial e espontânea na natureza humana. É um produto artificial e sua fonte não é difícil de achar. Sua existência, obviamente, data do tempo quando as pessoas usavam seus punhos mais que as cabeças, quando as obras dos padres enfeitiçavam o intelecto humano na tão falada Idade Média como seu sistema de cavalheirismo. Era o tempo quando as pessoas deixavam o Todo-Poderoso não apenas cuidar delas, mas também julgá-las, quando os casos difíceis eram decididos por um ordalho ou julgamento de Deus, que, com poucas exceções, significavam duelo, não apenas quando havia interesse dos nobres, mas igualmente no caso dos cidadãos comuns. É muito interessante que nós estudamos na filosofia do direito, e notadamente dentro do direito, dentro da história do direito, e da história da filosofia de modo geral, filosofia jurídica, que na Idade Média os grandes julgamentos tinham a ver com as ordalhas. E as ordalhas eram justamente isso. Se submetiam, os tribunais submetiam as pessoas, né, os réus, a julgamentos assim pouco ortodoxos, onde a vontade de Deus poderia aparecer. Então era comum, por exemplo, afogar a pessoa, colocá-la numa tina d'água por um determinado período. Se ela se afogasse, é porque seria a vontade de Deus. Se ela conseguisse sobreviver, é porque Deus estava dando a sua sentença, o seu veredito. Então, isso tudo está no campo das ordalhas que o autor diz aqui. Vamos lá. Há uma elegante ilustração disso em Henri VI de Shakespeare. Cada sentença judicial era sujeita ao apelo das armas. Uma corte de maior instância chamada de julgamento de Deus. Isso realmente significava que a força e a atividade física, isto é, nossa natureza animal, usurpavam o lugar da razão na cadeira de julgamento,
decidindo em questões de certo ou errado, não sobre o que um homem fez, mas pela força com que ele se opunha. O mesmo sistema, de fato, que hoje prevalece sobre os princípios da honra cavalheiresca. Se alguém duvidar de que esta tenha realmente sido a origem do nosso duelo moderno, deve ler o excelente trabalho de J.B. Millingen, A História do Duelo. Não, você ainda pode encontrar entre os defensores do sistema, que, diga-se de passagem, não são normalmente os mais educados ou esclarecidos entre os homens, que eles são o que vem o resultado de um duelo como realmente constituindo um julgamento divino na questão em disputa, sem dúvida em consequência do consentimento tradicional sobre o assunto. Deixando de lado a questão da origem, deve agora estar claro para nós que a principal tendência do princípio é usar a ameaça física com o propósito de extorquir uma aparência de respeito cuja aquisição na realidade é supostamente muito difícil ou supérflua, um procedimento que parece ser quase a mesma coisa que testar o calor de sua sala segurando o termômetro na mão e fazendo-o subir. De fato, o cerne da questão é: enquanto a honra cívica visa o intercurso pacífico que consiste na opinião de outras pessoas que merecemos toda a confiança, porque damos total respeito aos seus direitos, a honra cavalheiresca, por outro lado, estabelece que devemos ser temidos por estarmos determinados a manter a nossa própria honra a qualquer custo, já que não se pode dar muita confiança à integridade humana, o princípio de que é mais essencial suscitar medo do que convidar à confiança talvez não seja falso se vivêssemos em um estado natural, onde cada homem devesse proteger a si mesmo e manter diretamente seus próprios direitos. Mas na vida civilizada, onde o Estado realiza a proteção de nossa pessoa e propriedade, o princípio não é mais aplicável. Ele se tornou, como os castelos e torres de vigia da época, quando o poder era certo, um objeto inútil e esquecido entre campos bem lavrados e estradas frequentadas ou mesmo estradas de ferro. Página 115. Da mesma forma, a aplicação da honra cavalheiresca, que ainda reconhece esse princípio, é confinada aos pequenos casos de assalto pessoal que recebem somente punições leves nas mãos da lei ou mesmo nenhum, pois de minimis non, meros erros triviais cometidos às vezes só por brincadeira. A consequência dessa limitada aplicação do princípio é que se forçou a um respeito exagerado ao valor da pessoa, um respeito inteiramente alheio à natureza, constituição ou destino do homem, que se exaltou em uma espécie de santidade. E, como ele considera que o Estado impôs uma pena muito insuficiente no cometimento de injúrias tão triviais, assume puni-las, atacando o agressor por inteiro. A coisa toda se baseia expressamente sobre um grau excessivo de orgulho arrogante que, esquecendo completamente o que o homem realmente é, defende que ele estará absolutamente livre de todo o ataque ou mesmo censura. Aqueles que determinam cumprir este princípio à viva força e anunciam como sua regra de ação: quem quer que me insulte ou ataque, morrerá. Deveriam, por seus próprios esforços, serem banidos do país. Como um paliativo a essa temerária arrogância, as pessoas têm o hábito de ceder a qualquer coisa. Se duas pessoas intrépidas se encontram e nenhuma das duas cede, a mais leve diferença pode causar uma chuva de abusos, socos e, finalmente, um ataque fatal. Assim, seria um procedimento realmente mais digno omitir os passos intermediários e apelar de imediato às armas. Um apelo às armas tem suas próprias formalidades especiais e estas foram desenvolvidas em um rígido e preciso sistema de leis e regulamentos,
juntos formando a mais solene farsa existente, um templo regular de honra dedicado à loucura. Pois, se duas pessoas intrépidas disputam alguma questão trivial, negócios mais importantes são regidos pela lei. Um deles, o mais inteligente dos dois, se submeterá e eles concordarão quanto às diferenças. Isto é provado pelo fato de que as pessoas comuns, ou melhor, as várias classes da comunidade que não reconhecem o princípio da honra cavalheiresca, deixam qualquer disputa seguir seu curso natural. Entre essas classes, o homicídio é centenas de vezes mais raro do que entre aqueles, e eles somam talvez em tudo quase 1 em 1000, que homenageiam o princípio. E mesmo a luta não é uma ocorrência muito frequente. Então, tem-se dito que as maneiras da boa sociedade são, enfim, baseadas no princípio da honra que com seu sistema de duelos é considerado um baluarte contra os assaltos da selvageria e da rudeza. Mas Atenas, Corinto e Roma poderiam certamente gabar-se de alto padrão de maneiras, de apoio e de aspecto da honra cavalheiresca. É verdade que as mulheres não ocupavam naquele lugar proeminente na antiga sociedade que agora mantém, quando a conversação decorria em caráter frívolo e fútil, à exclusão daquele discurso pesado que distinguia os anciãos. Ficamos por aqui por enquanto, para não cansar. Já retorno com a página 117 em diante. Obrigado, até mais.